Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nosso querido irmão, amigo, afilhado, Wellington, que também foi legionário de Maria, desta paróquia, e é vocação fruto desta paróquia, da caminhada pastoral, das orações e da verdadeira devoção a Maria. Então, também é um padre, freio, fruto da legião de Maria, fruto da caminhada pastoral desta paróquia, que é consagrada à Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição. Também nosso irmão Diácono César, está falando, querido amigo de caminhada, também grande devoto de Maria, e que também sempre animou, impulsionou, incentivou a legião de Maria, aqui na paróquia. Diácono Pedro, futuro padre Pedro, já está perto, e vai ser ordenado também no dia de Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, para estar a serviço como Maria nesta paróquia, com alegria também temos essa comunhão. Os irmãos desta paróquia, irmãs, aqui presentes também os irmãos da Legião de Maria, do Comítio de Macaé, Marlene Rocha, que é filha da paróquia aqui também, e que hoje está cumprindo uma missão grande em Macaé, que é presidir esse comítio, reavivando o dom de Deus em todo esse corpo da Legião de Maria, que é um corpo grande, é um corpo rico, variado em várias cidades, com as suas cúrias, também presídios, e assim a Legião vai se estendendo a sua ramificação missionária. Também presente aqui os outros membros do comítio, podem ficar em pé, os outros membros do comítio, Macaé, que está regendo aqui, rege nossa região, toda essa área. Também o presidente da Régia, está presente? Pode ser a Régia, São Gonçalo, está por aí? Também está presente aqui na nossa missa, que aí já é a regência maior, né, que coordena os convites,
Comício. Aí? Saparema. Régia de Saparema. Régia de Saparema. Representando o cargo do presidente da Régia. Que é São Gonçalo. Muito bem. Então está aqui presente também, em comunhão, é uma comunhão, né? É um corpo para a Legião de Maria. E depois temos também ainda, que vai participar do trito durante esses 3 anos, o político de Friburgo, né? De Nova Friburgo também, que irá participar dentro desses 3 anos. O que estamos celebrando hoje? Claro, o 7º dia da... Desculpa, eu falei 7. O 9º dia, você tem agora o 7º. O 9º dia, o último dia, desculpe, da novena de Nossa Senhora da Conceição. E nessa ocasião, estamos celebrando o início, a abertura do trito de preparação para esse jubileu de ouro da Legião de Maria na nossa diocese de Nova Friburgo. Então, resgatando a história, em 1977, 11 de outubro, nosso querido Frei Lamberto funda aqui em Conceição de Macabu essa primeira expressão da Legião de Maria. Sim, na casa de Valci, está aqui Valci, presente. Agora que eu entendi, começou na casa de Valci, eu estava falando do Frei, e na casa de Valci começou aqui, em 11 de outubro de 1977. Por isso vamos comemorar o jubileu em 2027, né? Jubileu de ouro. E é claro, o Frei Lamberto foi estendendo para toda a região, Macaé, criando o comício, depois estendendo para toda a diocese, com o trabalho missionário mariano do Frei Lamberto Máximo, franciscano, mariano, todos devotos da Imaculada Conceição. A província brasileira é da Imaculada Conceição, os franciscanos alemães, os outros aqui foram mais alemães, depois brasileiros que foram chegando, mas vieram de longe para trazer a fé, a devoção a esta paróquia, a esta região, toda a região, o convento de Issamã, a paróquia de Carapebus, e aqui também a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Então, essa grande memória que fazemos também do Frei Lamberto, agradecendo a ele, colocando nas mãos de Deus, cada vez mais, como nosso intercessor, para que a Legião de Maria cresça, mas não só a Legião de Maria, toda a devoção mariana da nossa igreja cresça, para que possamos realmente cumprir essa missão de Maria, que é servir com alegria, servir com humildade, servir com disponibilidade, servir sem querer nada em troca. Essa é a missão de Maria para nós. E também lembramos com carinho do fundador de toda essa obra, Frank Duff, em 1921, 7 de setembro de 1921, inicia toda essa grande obra, mas como toda obra grande de Deus, ela começa numa sementinha, começa pequena, né? Então ele teve uma grande inspiração, mas começou com a boa vontade, com o esforço. Começou pequeno, confiando somente em Deus. Claro que depois o Espírito Santo vai irradiando e vai multiplicando essa obra com muitos frutos. Então também está aqui hoje sendo relembrado, né? O fundador da Legião de Maria, Frank Duff. E queremos também a sua intercessão para que nesse processo de 3 anos possamos homenagear bem Maria, aumentar a devoção mariana, revitalizar também as instâncias da Legião em toda a diocese e para além da diocese, essa obra de Deus vai longe, né? Então são 3 anos para que a gente possa se dedicar também a essa renovação, a essa ampliação do louvor a Maria por toda a diocese. E aqui a palavra de Deus, caros irmãos e irmãs, nos fala exatamente dessa concretização da misericórdia de Deus, do amor gratuito de Deus em Maria.
a mãe do Salvador. A primeira leitura é o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira boa nova, a primeira boa notícia foi esta, que Deus anuncia no Gênesis, dizendo à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e a descendência dela te esmagará a cabeça. Aí estava a promessa de que a serpente não ganharia, de que o mal não prevaleceria, de que Deus venceria através da participação humana. Por isso Deus fala que o Salvador virá da descendência da mulher. E essa descendência, Jesus Cristo, esmaga a cabeça da serpente com o sacrifício da cruz. O sacrifício redentor é a eliminação de todo o mal, do pecado e da morte, mas que ainda continua contando com a nossa colaboração. Deus, que nos criou sem nós, não nos quer salvar sem nós, já dizia Santo Agostinho. Deus não nos quer salvar sem a nossa participação. Então Cristo esmagou a cabeça da serpente, e a mãe desse Salvador que esmaga a cabeça da serpente é Maria, a mulher que aparece também em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, o Filho do Homem, nascido de mulher, descendente da mulher, é humano, verdadeiramente humano, mas é o Verbo divino que se encarnou, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o Salvador. Então aqui, no Gênesis 3:15, temos o primeiro evangelho, a primeira boa notícia, de que o mal não vencerá, de que o bem triunfará, de que nada pode se opor ao poder de Deus. O mal pode fazer barulho, pode fazer estragos, pode bagunçar o coreto e parecer que vai vencer, mas não vencerá jamais, porque o poder de Deus é que triunfará, e esse poder se chama verdade, se chama justiça, se chama amor, se chama misericórdia, e tudo isso se traduz na singeleza, na bondade, na pureza de Maria. Por isso aquela que deveria ser a mãe do Salvador imaculado, escolhida antes de todos os tempos para ser a mãe do Redentor, foi também preservada de todo o pecado, do pecado original, em previsão dos méritos de Cristo. Foi também feita imaculada no ventre da sua mãe. Assim nos ensina o teólogo Luiz Couto, do século XIII, que preparou o dogma para que, em 1854, o Papa Pio IX pudesse nos oferecer este terceiro dogma mariano, que é a Imaculada Conceição. Primeiro, Maria, Mãe de Deus. O segundo, Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto. O terceiro, Maria, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição de Maria. E o quarto, Assunção Gloriosa de Nossa Senhora de Maria. São 4 dogmas. 4 dogmas que resumem praticamente o Evangelho. Porque o Salvador veio através de uma mãe. Isso é muito bonito. Deus poderia vir à história diretamente, sem mediação. Ele é Deus. Poderia salvar de outra forma, supra-histórica, fora da história, por um mandato, por um abono, mas não teria a contundência de uma entrada na história pelo ventre virginal de uma mulher escolhida, de uma virgem escolhida, que colaborou com humildade e obediência, que confiou até o final, mesmo com todos os sofrimentos da história, e com o sacrifício do seu próprio filho na cruz. Então, mãe de Deus significa tudo isso. Essa aceitação de Maria
que abre a história para que Deus possa gerar o Salvador, para que Deus possa nos libertar, nos redimir. A virgindade de Maria é sinal da sua consagração, que não era para um ato só, não era só para trazer Jesus ao mundo. A virgindade é sinal de uma entrega total de sua vida, na fidelidade ao projeto do Pai. É sinal de sua entrega. É a virgindade desde o Espírito. Não é só a virgindade corporal. É a virgindade do Espírito, a fidelidade, a entrega para cumprir os desígnios do Pai. Que bonito. Depois a Imaculada Conceição, no sentido de que ela é uma com o seu filho, desde a sua concepção, feita imaculada, para se fazer uma com o Imaculado, amalgamada nesta pureza divina, no amor com o próprio filho, o que ela só foi conhecer depois, quando o anjo lhe anunciou. Ela não sabia que seria através de uma virgem, de uma donzela. Isso estava lá já em Isaías 7,14. Uma virgem, uma moça conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel. Você, Emanuel, ele falou rápido. Ele falou rápido porque ele é Emanuel. Como é que era o nome? Emanuel é o nome dele. Tem mais algum Emanuel aí? Pode ser Manuel também. Manuel é mais português, né? Não tem mais Manuel, não. Se fosse em Portugal, teria mais. Né? Joaquim e Manuel. Mas aqui, Macabu só tem o coroinho. Emanuel significa Deus conosco. Deus quis entrar na nossa história. Deus é sempre conosco. Desde o Antigo Testamento, Deus é com o povo. Ele é com o povo. É presença salvadora, libertadora. Olha aí, libertando o povo do Egito, fazendo o povo passar a pé enxuto, atravessar o Mar Vermelho. Deus sempre presente, mandando o maná, o pão que cai do céu, as codornizes, curando o povo das serpentes do deserto, dando água, a água que sai da rocha. Quantas coisas maravilhosas Deus fez e faz, com a presença constante no meio do seu povo. E continua na história a nos libertar, enviando o próprio Filho para nos redimir pelo ventre virginal de Maria, o primeiro sacrário do Espírito Santo. O primeiro sacrário de Deus foi Maria. O primeiro tabernáculo, o primeiro ostensório, Maria. E quanta simplicidade em Maria, ao ouvir o anjo: Ave plena de graça, o Senhor é contigo. Ave plena de graça. E em grego quer dizer plena, onde não há mais espaço para a graça. Não é só agraciada ou cheia, nós traduzimos por cheia, mas é plena. Em grego, kerharitomene, que quer dizer plena, onde não há mais espaço, onde não pode haver mais espaço para a graça, porque é toda santa, toda pura. Os orientais chamam de panágia, toda pura, toda santa. Não há mais espaço para a graça, tem toda a graça. E Maria ficou perturbada porque o anjo estaria anunciando a ela essa boa nova. E o anjo diz: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Aí não foi Emanuel, foi Yeshua, que significa Deus é a nossa salvação, e que acaba sendo um sinônimo do profeta. O que o anjo quer dizer? Deus conosco. Deus agora está mais conosco do que nunca. Ele é
sinônimo. Deus é a nossa salvação e esse Deus está no teu ventre. Isso o anjo quis dizer a Maria. O Emanuel está no teu ventre. É Deus mais conosco do que nunca. Deus que entra na história. Deus que se faz homem, se faz carne e habita entre nós, como nos apresenta o Evangelho de São João, no 14, no prólogo de São João. O Verbo que é o Criador, o Verbo pelo qual tudo foi criado, este Verbo se faz carne e habita entre nós, no ventre virginal de Maria. E o anjo diz: não tenhas medo, porque o filho que vai nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ele não será semente de homem nenhum, mas é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. Essa capacitação do Espírito Santo para toda boa obra, que vem sobre todo cristão, sobre toda pessoa, veio sobre Maria para que ela pudesse ser a mãe do Salvador, de Deus. Mas vem sobre nós também. Por isso, na segunda leitura, temos o quê? A vocação universal à santidade. São Paulo escrevendo aos Efésios. Olha aqui o que diz São Paulo: em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como foi agora? Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu, Cristo nos escolheu. Para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis sob seu olhar no amor. É a vocação fundamental, é a vocação universal à santidade. Todos nós cristãos temos essa vocação. E para que consigamos evoluir, crescer nesta vocação, temos que contar com essa sombra do Espírito Santo, que é capacitadora, que é harmonizadora, que é purificadora, que é libertadora, para não darmos aquelas desculpas esfarrapadas de que eu não tenho jeito, escolhe outro, eu não tenho esse dom, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não sei fazer as coisas direito, eu sou meio atrapalhado, atrapalhada. Para que não temos essas desculpas, o anjo nos diz: não tenhas medo, o Senhor te escolheu. Se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. Então qual é a resposta que temos que dar? Sim. O sim de Maria, humilde. Ela ficou um pouco perturbada, ficou um pouco em dúvida. Claro, que surpresa grande. Ela sabia que seria através de uma virgem, estava na profecia, mas que seria ela, não sabia. Logo ela, uma jovem de Nazaré, uma cidade pobre. Mas Maria, depois que ouviu o anjo, qual foi a resposta? Sim, eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim a sua palavra. Que bonito, que bonita a resposta de Maria, que tem que ser a resposta de todos nós. Da Legião de Maria, das pastorais, das associações, dos movimentos, das paróquias, das dioceses, de toda a igreja, dizermos: somos apenas servos, faça-se o que Deus quiser, a vontade de Deus. Quantas vezes queremos na igreja fazer a nossa vontade, seguir os nossos caprichos? Isso que atrapalha a nossa igreja. Queremos as nossas vontades, impor até as nossas vontades. Isso divide, isso cria atritos, isso cria os cismas da igreja, porque é fruto do orgulho, da soberba. E Maria nos ensina o quê? A humildade, a docilidade ao Espírito. O silêncio de Maria também devemos aprender. Quantas vezes queremos ganhar, vira um jogo, trabalho, às vezes dentro da igreja. Vamos ganhar, aí formam os grupos, os times. Quem vai ganhar de quem? Já começou errado, quem vai ganhar? Tem que vencer o outro para se afirmar dentro da própria igreja. Não tem que vencer ninguém, temos que vencer todos juntos.
somando os esforços, perdoando. Não tem ninguém perfeito. Erramos dentro da igreja, mas temos que saber nos perdoar, nos compreender, relevar, recomeçar, como Maria nos ensina. Humildade, leveza, serviço. Vamos responder com trabalho tudo aquilo que é a obra de Deus. Responder com trabalho a tudo aquilo que quer ser a divisão, a cisânia, o fermento da maldade. Quantas vezes nos perdemos em discussões estéreis, quantas vezes nos perdemos em afirmação de ideologias, de posições, e vamos aumentando a fenda da igreja, esse racha, que é um contra-testemunho para o mundo. Temos que manter a unidade. A santidade passa pela humildade, pela afirmação da humanidade. Maria foi aquela mãe solidária desde o início, cumprindo essa vocação universal da santidade. Ela já era caridosa, ela já era religiosa, ela já era uma fiel discípula. E diz Santo Agostinho que ela concebeu o Verbo no seu ventre, porque antes já o tinha concebido no seu coração. Concebeu primeiro o Verbo no seu coração e só depois no ventre. E só pôde ser fiel para dizer sim, para conceber o Verbo no ventre, porque antes já era discípulo, já seguia a palavra de Deus, já era fiel a tudo que Deus tinha ensinado no Antigo Testamento. Já era uma fiel discípula e missionária. E qual foi a demonstração de Maria dessa caridade, dessa santidade, desse amor ao próximo? Terminando, qual foi? O gesto da mãe do Senhor foi ir para a sede de Nazaré, receber uma homenagem, uma sessão solene, todo mundo levando presente para ela, dando medalha, dando diploma. Agora sim, Isaías 7,14. O diploma Isaías 7,14. Foi esse? Foi essa a grande atitude de Maria? Foi se mudar de lugar, porque Nazaré era interior, então vamos mudar para Jerusalém, porque lá então é a cidade santa, e se ele é descendente de Davi, se ele é o novo rei, então vamos para Jerusalém. Foi para Jerusalém que Maria foi? Para onde Maria foi? Servir a Isabel. Servir a Isabel. E não foi fácil a viagem. Maria saiu apressadamente numa viagem perigosa pelas montanhas, uma estrada pedregosa, o risco de assalto. Certamente uma caravana acompanhou com alguns homens da família. A mulher não podia andar sozinha, né? Mas ela foi servir. De tudo que o anjo falou para ela, de todas as grandezas, de todas as glórias, de toda a realização do plano de salvação de Deus, ela guardou isso. O aparenta também está grávida de 6 meses. E ela foi servir. Em vez dela ir a público, ela se ocultou. Ela se escondeu no serviço. Temos que aprender isso com Maria. Em vez de querermos ir a público, receber as homenagens, do mínimo que fazemos pela igreja, e fazemos muito menos que Maria, com certeza, porque nenhum de nós deu o Salvador à humanidade. Devemos nos esconder no serviço para estar próximos àqueles que precisam de nós. Quantas Isabel ainda existem, grávidas de 6 meses, precisando de nós, do nosso serviço de caridade? Um projeto bonito que tem lá na Barra também, em Macaé, Maria e visita a Isabel, não é isso? É uma obra bonita, bem inspirada, né?
E é a obra principal, a visita da caridade, a visita da solidariedade, a visita que se esconde no serviço e não fica se vangloriando do que faz na igreja. Esse é o ensinamento de Maria. E devemos não medir esforços para servir. Maria não fez um serviço fácil, foi um serviço de sacrifício. Ela teve que deixar a sua comodidade, deixar até o momento de alegria, de vibração, de exultação, de tudo que o anjo falou para ela, para estar à disposição de Isabel. Isso é renúncia. O que Jesus nos ensina também depois: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Maria renunciou a tudo, assumiu o sacrifício do serviço e verdadeiramente serviu, e fez a diferença para sua parenta Isabel. Ficou lá um dia, uma semana, quanto tempo? 3 meses. Esse é um serviço bem prestado. A mãe do Senhor, a mãe do Criador, a mãe do Messias foi lavar roupa, foi varrer a casa, foi fazer comida, foi servir de enfermeira para Isabel, com toda a humildade, porque o Senhor olhou para a humildade de sua serva e fez nela maravilhas. Por isso todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Mas essa humildade maravilhosa que Maria nos ensina e que devemos aprender. Quem sabe até o final da vida a gente aprenda mais um pouquinho, né? A servir no silêncio, a servir sem aparecer, a servir não buscando os primeiros lugares, mas buscando amar o próximo. Se o próximo for ajudado, for amado, for resgatado, elevado, já serviu a nossa vida de cristão, já serviu a nossa vida de devotos de Maria, já serviu e já frutificou o nosso apostolado do amor, da caridade, né? Essa é a santificação que Deus quer, que preparou para nós desde antes da fundação do mundo. A eleição como filhos adotivos. Deus nos quis filhos adotivos antes da fundação do mundo. Isso nos ensina a carta aos Efésios. Não foi só depois do pecado, porque o pecado não tem tá com essa bola toda, não tem esse cartaz todo. A graça da filiação nos veio pelo projeto eterno do Pai, antes da fundação do mundo. Está aqui escrito. A vocação universal à santidade, sermos santos e irrepreensíveis e filhos adotivos, filhos de Deus. E temos que ser então irmãos para elevar a vida do outro. Quem quer servir como Maria? Essa que é a pergunta. Quem quer ser devoto de Maria? A igreja toda levanta a mão. Mas o que é ser devoto de Maria? Verdadeiro devoto é servir como Maria. Ela é o modelo. E como que ela serviu? De forma generosa, pronta, disponível, humilde, amorosa. Tantos adjetivos que vamos encontrar aí no serviço de Maria. Servir como Maria, na alegria, na fé, na fortaleza, na resiliência e na obediência total à vontade de Jesus. Assim seremos grandes devotos. Assim também vamos viver com bastante alegria o jubileu, esse título, né? Fazendo essa união. Vamos celebrar também a unidade da nossa igreja, porque Maria é mãe da igreja. Então ela faz essa comunhão com os filhos, para que todos se identifiquem com o Filho Jesus Cristo. E por isso ela é mãe intercessora, medianeira das graças. E ela é mãe que nos ensina os caminhos da salvação. Vamos então agora renovar a nossa fé todos juntos.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos as nossas preces a Deus, entregando as nossas necessidades, agradecendo também por todas as